Bom dia, bom, no momento do dia, né? Galera da Metodologia Alfa. O que eu gostaria hoje de comentar aqui com vocês é a questão de a gente poder dar algumas dicas agora no início do ano, né? Em relação à aprendizagem dos alunos. Isso muitas pessoas estão me procurando no direct para saber, né? Como processar, porque disseram, né, que tá bombando aí dos autistas. De fato, é uma questão que ela já existiu, ela existe ou ela tá ampliando. A gente que fez neurociência, né? Eu sou neurocientista de aprendizagem. E a gente estuda que os baseados nas neurociências, baseados também no estudo de autistas, né? De autismo. O que a gente entende então? Que já existia, mas agora vem com uma frequência porque é dado nome aos bois. Então, quando dava aula na faculdade, eu falava muito isso. O autismo, ele vem sempre com algumas pacotinhos ali, né? Juntos. Nem sempre só autismo ou outras síndromes, né? Mas o que eu quero dizer é algumas dicas que a gente vai dar para vocês poder contribuir aqui no início de ano. Então, a primeira coisa que eu sugiro e é fundamental é sondagem. Você não vai no médico sem ser sondado, você não vai em outros ambientes, você não vai no RH sem fazer o que? Uma entrevista, certo? Então, é fundamental que isso ocorra. Como? Criança dificilmente verbaliza exatamente o que elas sentem. Elas têm dificuldade de condizer, eu sinto isso, dessa maneira expresso tal situação. Então, o que acontece? Elas, com essa dificuldade de verbalizar, a gente faz o quê? A gente pede o desenho. Desenho é sondagem, sim, tá? É sondagem. Ela fala o que está escondido, subconsciente da criança. Não tem como não expressar através de um desenho. Então, ela pode desenhar mal, mas as cores que ela expressa, a clareza, a alegria, tudo está ali contido. A sondagem é importante. Como assim? A criança não sabe, mas você vem pedir sondagem, talvez a criança não sabe desenhar, ela sabe se expressar com rabisco, a expressão. Depende como que você vê e interpreta aquilo. Aí é uma outra aula e vocês podem entrar lá, tanto no Facebook, deixar comentários, como no Instagram. Deixem comentários em todas as redes sociais, no YouTube, onde esse vídeo vai aparecer. Perguntem, né? Fiz tal situação, Gemênia, deu esse resultado, como proceder? Eu posso entrar até no seu contato específico para conversar com você separadamente, tá? Terei o prazer de fazer isso. Eu sou uma profissional que prezo pela questão de resultados. Bom, traçados, né? Os traçados para ver se a criança tem essa coordenação motora, é interessante ver, porque não adianta dar uma atividade que ela não corresponde. Eu preciso, por isso a sondagem, em que nível que está. Então, a sua doença, você vai no médico, ele vai lá e fala assim, olha, você tá com pedra na vesícula, vai operar já. Não, primeiro você vai fazer exames, ver se seu corpo tem condições, primeiro você vai fazer, às vezes, até um outro tratamento paliativo e depois o último, a cirurgia. Esses são os processos. Você vai dar um carro para uma pessoa dirigir, você não vai dar um carro, a chave dirige para quem nunca pegou. Não existe isso. Primeiro você treina para chegar ao resultado, ok? Por isso o diagnóstico é importante, certo? Deixa eu ver aqui o que mais me perguntaram. Sobre dislexia. Dislexia. O que acontece com a dislexia? Aparentemente, a criança tem problema em escrever ou ler, né? Então, assim, a gente sabe que ler, a criança consegue ter esse leitura de mundo mais fácil do que a escrita. Então, a leitura é mais fácil do que escrever. Sabiam disso? Então, você vê lá crianças de 3 anos que nunca frequentaram escola, sabem ler, né? E às vezes não sabem escrever. E aí que a gente vai pegar.
a dificuldade. O que que acontece? As letras são embaçadas, eu não consigo tirar aquele código do quadro. O que que acontece com isso? Aí como é que eu vou intervir para chegar a uma situação e entender que é uma dislexia? Exatamente isso, quando a gente vê o ponto, lê bem e não escreve, ou escreve bem e não lê, também tem ao contrário? Também tem ao contrário, isso existe. E é importante a gente começar a analisar. E aí sim a gente começa a fazer interferência, e não taxar a criança, como eu disse em outro quadro, como incapacitada. Ela está com uma disfunção, não uma incapacidade. Isso é corrigido, né? Então, tem como intervir. Intervir como? A primeira coisa, entender se ela sabe as letras, se ela codifica, porque a língua portuguesa, nosso idioma, é um idioma difícil. Se fosse tão fácil, ele dominava como inglês, e não é verdade isso, né? Então, nosso idioma é difícil, porque ele apresenta algumas características que são, por exemplo, vou chupar a manga e a manga da blusa estragou. É o mesmo sentido, isso até quem não é nativo da língua fala, é muito difícil o idioma, é mesmo. E a gente não dá atenção a isso e fala que a criança tem dificuldade. Apresentar um P, um B, o som muito similar. Para a criança dislexa, ela não percebe isso. Ela tem uma memória rasa. Então, às vezes a gente irrita, mas tem que repetir várias vezes a mesma coisa. E me perguntaram também sobre síndrome de Down. Síndrome de Down, uma das características, já tem a deficiência intelectual, mas isso não diz incapacidade de aprender, tá? Leva um processo às vezes mais longo, mas isso não caracteriza. Eu mesmo conheço pessoas maravilhosas. Em si já postei o vídeo do João, né, que eu acompanho, que é um rapaz até que tirou carta de motorista, está dirigindo. Olha só onde chega. Então, o alfa aqui, ele pensa exatamente isso, no impossível, na capacidade de conseguir. E eu tenho resultados, assim, surpreendentes, que até médicos falam assim, não seria capaz de chegar e chega, tá bom? E o síndrome de Down tem dificuldade muito na sua coordenação motora, então você vai trabalhar a coordenação motora, não adianta fazer a criança escrever, copiar um A do quadro onde ela não consegue, ela tem que aprender a traçar. Eu tive a Letícia, que era uma síndrome de Down, que veio crua, mas eu fazia as atividades dela, percebi essa questão, ela chegou a fazer os desenhos, conseguiu fazer as letras, muito bem, mas eu dava exercícios para os pais, orientavam, né, porque ela era criada pela avó, orientava a avózinha a fazer em casa. Então, toda atividade que eu aplicava no consultório, ela aplicava na casa. Aí a gente vê o resultado mais rápido. A gente tem que dar essa orientação e feedback aos pais também. Tá bom, galera? São 3 dicas importantes que eu acho simples, porque nada difícil, complicado não funciona, não. Nem para os pais, nem para os profissionais e muito menos para os estudantes, né? E é isso. Pratiquem e contem pra mim se as dicas foram certeiras, e são, porque tenho 32 anos de caminhada, né? E vejo os resultados. A gente vai compartilhando aqui, tá? Fazer uma comunidade, criando, se ajudando. Menos sofrimento, gente, no questão de aula. A aula pode ser prazerosa e fácil, menos sofrimento. Vamos lá? Então o canal tem esse objetivo. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Gratidão. Compartilha, se possível, para pessoas que precisam. Dá o seu like aí, que ajuda, né? Compartilhar para a gente eliminar um pouco de dor desse mundo. Tá bom? Até mais.